você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 385º episódio aqui do podcast, que conta com o patrocínio da ExpressVPN e o apoio dos mais detensos e mais detências lá em gigahertz.fm/apoio. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui estão Marcos Mendes e Coca. Tudo beleza? Olá! Excelente! Beleza. Muito bem, agora vamos falar de amigos do ADT e quem é mais amigo do ADT que o próprio ADT, né? Só que é o ADT de um jeitinho um pouquinho diferente, né? Temos uma novidade pra mostrar pro pessoal. O que é isso, Marcos? Sim, essa novidade estreou para quem estava atento ou atenta lá no YouTube da Gigahertz. Aliás, se vocês não conhecem, a Gigahertz tem o YouTube. Se vocês querem se inscrever, a gente agradece. Vamos aumentar esse número de inscritos aí. Um dos jeitos que a gente pode aumentar é justamente com essa novidade chamada ADToons. A gente resolveu, foi uma ideia do Rambo. O Rambo que promoveu, arranjou, conversou para fazer e ajudou a selecionar, etc. E guiou todo o processo para fazer recortes de momentos engraçados aqui do podcast que eles vão virar pequenos postzinhos, reels, TikToks, shorts, stories, pra gente se divertir, dar risada com uma arte muito, muito bacana criada pelo Everton, que fez os 4 personagens de nós 4, né? Que nesse primeiro, por exemplo, ainda tem o Bruno. Então, o link vai estar aqui na descrição para quem quiser acompanhar, ver como foi postado lá no YouTube. Na conta da Gigahertz também, que na sexta-feira vai ter no TikTok, inclusive, né? Ou já tem, eu nem sabia. Vai ter no TikTok também. Não tem ainda na quarta, agora que estamos gravando, mas até sexta vai ter. Beleza. No Instagram também. Então, digam pra gente se vocês curtiram. Eu não consigo imaginar alguém que não vá curtir, mas ainda assim, digam pra gente se vocês curtiram, pra gente saber se é uma coisa que a gente investe aqui tempo, esforço e enfim, né? Eu fiquei muito, apesar de ter contribuído 0, especialmente para esse primeiro, porque eu não estava na gravação, não participei desse pedaço, muito orgulhoso. Ok, é verdade, né? A abertura lá, eu dei um tapinha ali de Illustrator. Mas ainda assim, a gente espera que vocês curtam e se divirtam assim como a gente se divertiu durante o processo de teste, desenvolvimento, um ou outro ajuste, até finalmente colocar no ar. Levou um bom tempo, mas ficou muito bacana, a gente espera que vocês curtam. Exatamente. O behind the scenes é que o Everton não é animador. Ele é um ilustrador fantástico, né? Ele que faz as artes lá do Chibi Studio, faz N projetos. A gente vai deixar o link do Instagram dele, onde tem as artes dele lá. Mas ele nunca tinha feito animação, então ele tá começando, assim. E olha, pra quem tá começando, ele tá indo bem, hein? eu falei, faz aí, testa aí, vê se você consegue fazer. Ele se empolgou também, fez. E já, spoiler aqui, que já tem mais pra sair do forno. Então a gente, daqui a um tempinho, já vai lançar mais um. Já estamos pensando no próximo. Se vocês tiverem ideias de, teve aquele episódio que aconteceu tal coisa e tal, foi muito legal, muito divertido, manda pra gente, né? Tem que ser trechos curtos, né? Ali entre 1 e 2 minutos no máximo. Mas se você tiver uma ideia, teve esse episódio que foi muito engraçado e tal, manda pra gente que a gente já bota na fila aqui pra sair um ADToon a respeito. Boa. Parabéns pro Everton, ficou muito bacana. Tô bem feliz de a gente ter colocado isso no ar. Show de bola. Agora, Rambo, foi ontem, foi hoje, não sei, o tempo é um grande círculo interrupto, você falou assim, o Rambo quer falar sobre RSS. Eu falei, nossa, faz tempo que RSS não é um assunto aqui no ADT, né? Um dos primeiros que a gente tratou aqui no podcast, já falamos sobre isso no área de trabalho também, mas diga lá, o que tá no seu coração sobre RSS atualmente? Só pra deixar bem claro que eu não falei o Rambo quer falar sobre RSS, eu não falo sobre eu mesmo na terceira pessoa, porque isso é muito estranho. Desculpe se você fala, tenho até amigos que falam, mas eu acho estranho, então eu não falo. Mas enfim, o que o Rambo quer falar sobre RSS é que, na verdade, assim, eu queria saber se eu tô doido ou se mais alguém já pensou algo parecido. Porque eu voltei a usar RSS recentemente, eu tinha ficado um tempo sem usar, mas com a queda do Twitter, né, eu sei que tá no ar ainda, mas enfim, eu não entro muito lá e era meio que lá que eu via as notícias, onde hoje em dia eu só vejo propaganda de jogo do Tigrinho lá. E aí o Mastodon /Threads não tem a mesma pegada,
usada, eu uso, mas não é da mesma forma. É muito mais quase que somente escrita do que somente leitura, ou uma combinação dos dois. Então eu passei a seguir de novo alguns feeds e eu tô usando o NetNewsWire no meu Mac, no iPad, no iPhone, sincroniza por iCloud lá, bonitinho. E atualmente eu sigo 3 sites só. E eu posso dizer quais são, que é o 9to5Mac, o Daring Fireball e o 404 Media. Então, o 9to5Mac é porque eles postam absolutamente tudo que é notícia que envolve Apple. O Daring Fireball porque ele posta lá também as opiniões dele e tal. Tem algumas coisas de política dos Estados Unidos e tal que não me interessa, mas a gente já vai chegar nisso. E o 404 Media, que é mais coisa de sociedade, tecnologia, segurança, essas coisas. Enfim, então com esses 3 sites eu cubro quase tudo que eu preciso estar informado ali, só que com esses 3 sites já é coisa demais. Porque eu entro, tipo, uma vez a cada 2 dias, que eu tô de bobeira ali, eu entro e tal. E aí eu percebi um workflow onde eu vou vendo ali os títulos e os resumos das matérias. Algumas eu só dou check ali, marco como lida e nem abro, porque eu vi que não é algo que me interessa. Outras eu vou lá, faço uma leitura dinâmica, tipo, leio meio por cima. E outras eu realmente paro pra ler com calma, em detalhes e tudo mais. E aí eu me peguei querendo um algoritmo. Vocês não acham que faria sentido? Que, sei lá, o NetNewsWire poderia localmente ali coletar os dados de quais títulos que eu costumo abrir, palavras-chave de conteúdos que eu costumo abrir, conteúdos que eu costumo pular, quanto tempo eu passo ali de fato engajado lendo aquele conteúdo, de repente. Na real, ele até tem um negocinho de bookmark que você pode colocar se é uma coisa que você quer voltar depois, porque é interessante e tal. Então eu me vi querendo um algoritmo. A gente fala mal de algoritmo, né? O algoritmo é chato, não sei o quê, né? Eu digo a gente... Eu não falo tanto mal, eu sei que vocês também não, mas tem essa coisa, essa birra do o algoritmo, né? Então, sei lá, eu acho que seria legal. Se mais alguém aí também acha que seria legal, me conta, porque de repente até eu faço. Porque o NetNewsWire é open source, então pensei em de repente pegar o código lá e começar a fuçar nisso, porque me salvaria muito tempo e seria uma experiência que talvez eu até usasse mais o app se eu não tivesse tanto esse trabalho de ficar filtrando o que me interessa e o que não me interessa. Acho que tem um uso sim, né? Principalmente fechado, né? Principalmente nesse cenário que você descreveu, porque tinha aquele... Como é que era o nome que o Yahoo comprou? Né? O artefato lá, alguma coisa Artifact. Assim, que fazia, entre aspas, né? Era esse algoritmo inteligente. Não deu muito certo, porque não tinha monetização. Yahoo comprou e sabe-se lá o que vai fazer, o que tá fazendo. E poderia ter, né? Isso poderia ser delegado pra uma coisa mais pessoal, né? Eu sempre sonhei com essa coisa, né? Com essa IA chegando cada vez mais na ponta, né? Mais na borda, não rodando em... Vamos colocar assim, né? Não é servidores na nuvem, porque pode estar na nuvem, mas não sendo de empresas, né? Não é uma empresa querendo me empurrar conteúdo para me manter preso ali, mas uma coisa minha que para aquela IA, ela não quer me manter ali 1 hora, 2 horas, ela não ganha por quanto tempo ela me mantém ali, pelo contrário, ela ganha ponto quanto menos me manter ali e melhor informado. Eu acho que tem um baita mercado. Entretanto, porém, todavia, ninguém hoje está interessado em RSS, né? A gente quer reclamar, xingar na rede social, né? Aquelas coisas que realmente engajam, né? Se RSS, entre aspas, né, der certo, a gente estaria usando RSS até hoje e o artefato estaria aí vivo, cheio da grana, monetizando e não. Então, eu gostaria, mas eu acho que não tem mercado na prática. O que eu vejo é que diferentes serviços de leitura tentaram esse tipo de abordagem. Bom, tem as redes sociais que o Rambo falou, a gente não gosta de algoritmo, etc. É que o algoritmo virou essa palavra suja, o falso cognato sujo, né? Ele virou o Cristo de visibilidade, não é de visibilidade, de divisão, de tretas e etc. E tudo a culpa é do algoritmo, mas a gente que escuta o podcast, a gente que faz o podcast, a gente entende que o algoritmo é uma outra coisa, né? Mas eu sei que o Feedly, por exemplo,
E antes tinha, acho que era o NetNewsWire, que ele já fazia uma desduplicação de coisas. Tipo, todo o site da Apple postou que saiu o iOS 17.6. E eles viam que tinha todo o site postado isso e tirava, você via uma vez só e beleza. Isso eu sempre senti muita falta quando eu usava o RSS como a principal ferramenta de trabalho para fazer o loop matinal, né? Naquela época teria sido muito útil uma coisa dessa. No caso do Artifact é engraçado, porque eles... o produto não era muito bom, a ideia era muito boa, mas o produto, eles demoraram demais para ir melhorando, fazer o algoritmo aprender com seus gostos, etc. E eles tinham um ponto de vista sobre o propósito deles. Era te informar sobre coisas que vão te interessar, com base no que você consome, e que você não veria de outra forma. E as pessoas falam, tá, mas deixa eu ver também o que eu quero ver. Eles falam, não, a gente vai te mostrar o que a gente acha que você vai gostar muito. Então tá bom, fica aí. Aí deu no que deu, né? A Yahoo comprou e, enfim, né? Ia fechar, a Yahoo deu uma salvada, etc. Agora, a sua ideia, eu acho ela excelente. Eu sei, por exemplo, o Feedly tem uma IA que é para fazer resumo das notícias, ela tira também notícia duplicada, faz essa varredura, e o que mais que eles fazem? Tô caçando aqui... E tinha filtro de mutar palavras, né? Então, não tem muito IA nesse assunto, mas eles colocam como IA, afinal, tem que inflar a listinha de benefícios ali. Mas isso com base no que você já consumiu, keywords, etc., borbulhar pra cima, o que é importante, especialmente se você tiver, sei lá, 4, 5, 6, 10 feeds que você segue, pode ser muito bacana. Talvez eu voltasse a usar RSS, porque já tem fazia uns 8 meses que eu não abri o Feedly, e desde que eu fiz o Bolha Dev e que acabou também o lance do Twitter, que eu usava muito para me informar por lá, eu abandonei de seguir notícias, sim, né, na veia, como eu fazia antes, né? E hoje em dia mesmo, o que eu faço? Eu escuto o Bom Dia Tech do Dr. Divigir, eu sigo o Tech Meme no Threads, isso já cobre 99% do que acontece de relevante, né? E o TechMeme, ele é quase por si só uma curadoria de RSS, um firehose de coisas que tem relevância e que ainda assim não é uma coisa que foge do controle, né? O 95Mac eu sigo também lá no Threads, e o Daring Fireball eu passei a seguir, mas ele não tá usando ainda, porque não tinha API, né? A API saiu agora. Mas quem sabe, se você fizesse isso, a chance seria muito grande de ter um RSS Buddy com um usuário que seria premium, inclusive. Na verdade, o Coca até falou de mercado, né? Parece até que eu tô fazendo uma pesquisa de mercado, e eu tô, mas é mais por mera curiosidade, porque eu não pretendo lançar um produto pra isso, mas eu pensei em fuçar no NetNewsWire para ver se tem como fazer em cima do NetNewsWire, para de repente oferecer como uma contribuição pro NetNewsWire, que é grátis. Então, não pensei nem eu poderia ganhar dinheiro com isso, talvez, mas não é... Eu quero para mim, basicamente. E é interessante, vocês mencionaram o Artifact e tal, e o Feedly também. É muito diferente quando deixa de ser um serviço, né? Porque eu não pensei nisso como um serviço. Eu pensei nisso muito mais como o filtro anti-spam do Mail no Mac, sabe? Tipo, porque eu não quero um negócio que vai me recomendar conteúdos que eu já não sigo. Eu só quero um negócio para priorizar os conteúdos que eu sigo. E aí, se for um conteúdo muito despriorizado, fica como se fosse spam. Tipo, nem aparece ali, já marca como lido sozinho. E aí, outra hora eu dou uma olhada se caiu alguma coisa útil ali ou não, né? E aí também, não precisa IA nenhuma para isso, né? Isso aí você faz com ou algoritmo puro ou um sistema básico de recomendação com machine learning simples, assim, não precisa ser algo super avançado. Então, vamos ver, de repente no final de semana eu pego o código do NetNewsWire, dou uma fuçada lá e vou testando aqui para ver se tem potencial e ofereço lá para eles. Boa, fico ansioso para saber o resultado. Muito bem, vamos para os nossos follow-ups da semana passada e semanas anteriores também, sobre a pasta com senha do iOS 18 e a App Store que fica dedurando quem tem o app instalado no aparelho, sendo ele da pasta escondida ou não. O Luiz Fernando Silva falou o seguinte: nos telefones da Samsung tem a pasta segura, que cria um dispositivo virtual totalmente isolado dentro da pasta segura. A Play Store reconhece como 2 dispositivos distintos. O app que só está instalado na pasta segura aparece como instalar e não como abrir fora dela. Ou seja, existe uma Play Store separada.
Acredito que a Apple poderá adotar essa função, assim o app realmente fica invisível. Eu achei incrível essa funcionalidade. Tomara que futuramente a Apple faça dessa forma também. Aí o pessoal vai poder falar que no Samsung já tinha. Pra ser justo, o Luiz Fernando falou assim, eu só dei uma editada aqui pra gente conseguir passar rápido pelo assunto. Mas ele tinha dito isso sim, achei muito bacana. Fico curioso pra saber sobre facilidade de uso versus o benefício que se entrega, porque eu sempre penso no teste da vovó, né? Mas a vovó, será que ele ia colocar aplicativos na pasta com senha? Então, não sei, dificultaria um pouco o uso, mas ainda assim resolve o problema. Então, eu gosto. Eu ia dizer que quem bota o app na pasta oculta sabe o que tá fazendo, né? 95% das vezes sim. Ou pelo menos deveria, né? Eu já coloquei coisas em pastas ocultas e eu rodava o backup em cima disso, só que a minha rotina de backup tava para ignorar arquivos ocultos. Resultado, não tava fazendo backup. Das coisas que eu tinha, eu não quero ver mais esses arquivos mortos aqui. Eu não estava fazendo backup. A solução de separar, né, é legal, muito bem-vinda, mas ainda continua aquele problema, né? E se você for lá naquela outra pasta, o ladrão for lá e for ver, não, me mostra aí o que você tem na pasta escondida aí, que, né? Dificulta vamos colocar assim, para se alguém achar o teu aparelho em cima da mesa destravado ou pegar o seu aparelho destravado, mas ainda não é a solução 100%, mas muito bem-vindo, com certeza. Acho que nesse caso é mais pra quem tá escondendo apps de alguém, né? Não é tanto tem isso, né? a questão da usos, segurança. Mas eu fiquei pensando, cabeça de programador, né? Mas isso ia virar uma confusão. Mas, sei lá, poderia ter várias pastas ocultas. E aí você define regras para as pastas ocultas. E aí você pode ter, por exemplo, uma pasta oculta com os apps de banco que só funciona se você tiver numa localização segura. Tipo o esquema do Stolen Device Protection. Então aquela pasta você só abre se você estiver em casa. Tem como dar errado? Não, né? Imagina. Mas eu gostei. Tem uma coisa que a coisa que eu mais odeio no Linux, no Mac também de alguma forma, é quando você coloca um ponto numa pasta, num arquivo, aquilo vira um arquivo oculto. E eu uso muito o ponto para ordenar. Porque eu quero dar prioridade em alguma coisa, eu quero que aquele item seja o primeiro, eu meto um ponto e eu ignoro o ponto. Só que com isso as coisas somem, eu não posso usar ponto, aí o ponto na frente do nome, né? Tipo, antes do nome. Isso. Sim. Então, Coca, você tem que descobrir as maravilhas do underline. Porque, cara, se você olhar a minha organização de pastas aqui, eu acho que só eu entendo. Mas eu uso underline, inclusive é tipo aquele lance arquivo final. É underline na frente do nome. Então eu tenho pasta que, tipo, não, essa pasta aqui eu quero que esteja sempre lá em cima. Aí eu boto 5 underlines na frente do nome da pasta. Eu tenho, por exemplo, aqui o meu perfil de gravação do ADT, ele tem 3 pontos na frente que é para ser o prioritário. Eu tenho com 2, o ponto para mim é a ordenação. O que eu não gosto do underline são 2 coisas. Que precisa de 2 teclas para digitar. O ponto, né, eu quero ficar rotacionando entre eles, pegar o próximo, é só bater ali no ponto, né, já tenho acesso direto. E às vezes a ordenação é uma coisa meio doida, né? Porque às vezes o underline vai pro final. Tem gente que coloca o cifrão no final, no início. E o ponto foi a figura que eu me arranjei ali, que fica, na maioria das ordenações, fica na frente, mas tem inconveniente de ocultar. Eu preciso arranjar um caractere fácil de que não seja, né, ele pra colocar, né, e não seja um nome de arquivo, não seja um barra, um contrabarra da vida. Mas parece fácil ocultar, mas olha como é que é complicado. Agora, quiz em tempo real. Eu quero ver quem é que sabe. Qual é o único caractere que você não pode colocar num nome de pasta ou de um arquivo no macOS? Tem um caractere que não dá pra colocar. Um asterisco? Não é asterisco. Eu lembro que eu ouvi o Sr. Cusa falando disso uma vez. Nem ideia. Assim, tem vários caracteres que eu não recomendo colocar. Por exemplo, barra. Não, porque se você for... Eu ia dizer, se você for mexer com esse arquivo no terminal, mas deve ter trocentos apps que se você colocar uma barra no nome do arquivo vai dar ruim. Teve gente aqui, ó, que respondeu no chat que é barra. Não é barra, é 2 pontos. 2 pontos não pode colocar.
Tá, ok, justo. Ele entende como que é o que como 2 pontos. É porque, se eu não me engano, isso é uma herança do APFS. Não é do APFS, é do HFS, que é o sistema de arquivos antigo lá, que ele usa o 2 pontos como separador do path lá do arquivo. Ele não usa barra. Então você pode usar barra, você pode usar qualquer caractere, menos 2 pontos. 2 pontos não, você pode botar emoji, acento, botar o que você quiser. Mas 2 pontos não pode. Pode tentar ir no Finder botar 2 pontos, ele não deixa. Que malvado. Agora, falando de teclas, de caracteres, o Igor Takemasa falou que somos uma má influência, olha só, porque agora ele também tá pensando em comprar um mini teclado configurável, apesar dele nem saber ainda pra que usaria. Tamo junto, Igor. E ele falou pra mim, falou pra eu comprar outro modelo do Keychron. Ele falou o seguinte: tive um igual ao seu e vendi. Tive o mesmo problema de esbarrar nas teclas, peguei um modelo com perfil e teclas mais finas e o teclado mais largo, deixando espaço entre as setinhas e outras teclas. E um que apareceu pra mim um dia desses e que parece interessante é o Worklouder, que o site é worklouder.cc. Adorei o nome. Também. Valeu, Igor, pela sua sugestão. Inclusive, eu tenho um follow-up sobre o lance do teclado mecânico. Lembra que eu falei que eu ia tentar usar de novo pra ver, né? Usei ontem o teclado mecânico e eu não tive mais aquele problema de esbarrar nas teclas, mas eu fiquei com fadiga nos braços porque a movimentação é diferente e eu tava usando o palm rest, né, o apoio ali e tal, mas não rolou. Mas eu dei uma olhada nesses outros modelos que o Igor mencionou e realmente tem um modelo, acho que é Pro alguma coisa, que é até o layout lembra bastante o do Magic Keyboard grandão, e fiquei tentado a experimentar. Inclusive, eu vou deixar uma nota de utilidade pública, talvez nem tanto, mas eu procurei por Keychron no Google, porque eu não sabia como é que era o site deles, era keychron.com, como é que era, e eu achei um site keychronbrasil.com.br. Aí eu fui no site da Keychron dos Estados Unidos, não sei se é dos Estados Unidos o original, enfim, da Keychron mãe, e olhando lá na lista de revendedores, não constava esse site brasileiro aí. Então eu não sei, pode ser uma revenda não oficial, né, e legítima, tudo bem, não tem problema. Eu não estou afirmando que esse site não é confiável, só estou afirmando que não é um revendedor oficial, ao menos não segundo o site oficial da Keychron. Então quem estiver procurando, faz as suas pesquisas aí antes de comprar, se for comprar nesse site. Mas fiquei tentado. Obrigado, Igor, pela dica. De repente, daqui a um tempinho eu experimento essa outra versão. Mudança de teclado é uma coisa muito sensível, né? Se eu se eu pegar um Mac idêntico ao meu e for digitar, vai parecer outro Mac. É engraçado isso, que a sensação muda de acordo com como é que é a sua tela, posição, etc, né? Então, mudança de se você vai trocar de teclado, tem que usar esse outro teclado pra tudo. Eu não ia conseguir ficar trocando de teclado de acordo com o contexto, assim. Eu já escrevo errado com o mesmo teclado que eu uso há sei lá quantos anos, se eu for ficar trocando então. Mas que dá uma vontadezinha cada vez que a gente fala disso, dá. Eu acho que eu tô meio acostumado, porque eu uso o laptop em modo desktop aqui quando eu tô no escritório, e aí eu uso o Magic Keyboard externo, que é Magic Keyboard, mas o layout é diferente, é um pouco diferente, o tamanho das teclas, espaço, é tudo diferente do teclado do MacBook Pro. Não bastasse isso, eu tenho um MacBook Pro de 16 e um de 14. Então, às vezes, quando eu tô usando no modo laptop, eu uso de 14, às vezes eu uso de 16, depende do que eu tô fazendo naquele momento. Então, eu uso 3 teclados alternadamente e preciso funcionar nos 3. Então, eu acho que por esse motivo eu já me adaptei. Mas sabe uma coisa que acontece? A memória muscular é uma coisa que precisa ser estudada. Já deve ter sido, né? E deve estar sendo ainda. Mas toda vez que eu pego esse teclado Keychron, o meu instinto é: estou no Windows. Porque quando eu usava teclados mais chunky, assim, era na época que eu usava Windows. Então eu aprendi a programar num computador, num PC lá, que rodava MS-DOS, e era um teclado mecânico, né, fazia barulho e tal. E aí também depois eu trabalhava num lugar que usava PC, e aí o teclado era maiorzão, assim. Então toda vez que eu boto a mão num teclado grande desses,
a minha tendência é tipo, não é Command C, é Ctrl C. Tipo, o cérebro meio que associa, mas aí uns minutinhos depois eu já me lembro que eu não tô num PC. Como eu usava teclados mais clack-clack-clantes na época de PC Windows, também acho que talvez ia rolar essa colisão de hashes aí, se eu fosse usar uma coisa assim, faz sentido. Agora, ainda sobre teclados, o Guilherme Viana falou o seguinte: depois que usei o teclado mecânico caro de um amigo, eu não hesitei em comprar um, só que muito barato. Me senti como um daqueles datilógrafos de delegacia. Eu tinha uma sala em que ficava sozinho, mas pessoas da sala do lado reclamavam. Esse ano comprei um teclado mais caro, chinês, com um switch muito silencioso e firme, mas quanto mais você bate, mais vontade tem de bater. Então, se eu estiver de mau humor ou irritado com alguma coisa, a sala inteira sabe e fala, calma, Gui, e já virou piada. Ó, tá vendo? Eu acho que eu seria igual e iam gritar a mesma coisa também, né? Porque eu sou xará aí do Guilherme. Então, é isso aí. Eu acho que conseguiu encapsular bem a sensação de usar um teclado mecânico. Adorei o datilógrafo de delegacia. Agora, Rambo, você mostrou o seu setup do iPad com o Studio Display na semana passada, etc. E o Fernando Gomes ficou com uma dúvida, que é o seguinte. Ele falou, pelo que eu entendi, o iPad estava conectado com o mouse e teclado por meio da conexão deles com o Studio Display. É isso mesmo? E ele segue. Fui usar o meu iPad no Studio Display, mas a conexão do teclado e do mouse foi um parto. E na hora de voltar pro Mac, tive que desligar o iPad, excluir no Mac e reconectar. Porque ele falou, nada estilo Apple, mas é isso mesmo? Pois é, foi justamente isso que eu comentei, que eu achei que não iria funcionar, né? Que o lance de eu ligar, que assim, pra deixar claro, o Magic Keyboard e o Trackpad estão ligados com o cabinho Lightning USB-C no Studio Display. Aí eu ligo o Studio Display no Mac, eles estão conectados no Mac. Eu ligo no iPad, eles estão conectados no iPad. Foi isso. No meu caso, foi isso. Então, no meu caso, foi estilo Apple. Eu achei que não seria, mas foi. Então, eu não sei se talvez isso seja uma coisa do iPadOS 18. Não sei se o Fernando tá no beta ou não. Ou se depende do modelo do iPad, do modelo do trackpad do Magic Keyboard. Acho que não, mas acho que deve ter alguma diferença aí de hardware ou de software que fez não funcionar no caso do Fernando e funcionou no meu caso. Porque realmente, eu realmente não esperava que ia funcionar, mas foi just works. E no caso dele foi muito just doesn't work, né? Quem sabe ele é um edge case humano, assim como é meu caso. Pode ser também. Então, Fernando, se quiser mandar outro feedback contando se você tá em iPadOS 18 ou se tá qual versão de iPad, de Studio Display, de teclado, vamos fazer um debug aí. Agora, Marcos, você falou de um dilema que era escolher entre você usar o iPhone no modo escuro e os ícones ficarem também no modo escuro, ou então ser obrigado a usar o iPhone no modo claro para os ícones ficarem também no modo claro. O Ivan falou o seguinte: é possível nas personalizações da tela inicial escolher se as cores dos ícones serão automáticas, apenas escuro ou apenas claro. Daí com isso você consegue deixar os ícones no modo claro, mesmo se o iOS estiver no modo escuro, e eu acho que isso foi uma mudança que veio no Beta 2, né? Eu não sei se eu que tô fazendo errado, que tem uma chance muito grande, que ele me mandou prints, etc. Mas pra mim, o que acontece? Eu sempre uso o iPhone no modo escuro, e uma coisa que eu adoro é que o widget de calendário, por exemplo, ele fica no modo escuro também. Agora que eu estou usando no modo escuro, como eu sempre fiz, os ícones todos ficam no modo escuro. Se eu fizer nos ajustes lá, customizar, ícones vão pro modo claro. Ele deixa no modo claro também os widgets. Aí fica um calendário branco horroroso, ocupando um pedaço da minha tela. Então é o que eu vou ter que fazer uma escolha. Então tá, vou conviver com isso. Mas se os widgets não ficassem no modo claro também, aí tava resolvido e o Ivan teria resolvido o meu problema. Mas tem isso, né? O pessoal pode falar, então larga de ser chato, escolhe o que você quer. Então é o que eu vou fazer. Eu vou usar ele no modo escuro e beleza, vou conviver com os ícones no modo escuro, porque eu acho que isso dói menos do que pra ter... Agora o Ramo tá mostrando aqui que tá funcionando pra ele, então... Não tá... Eu não sei se tá funcionando. É que assim, é que eu não abri muito esse negócio de personalização. Primeiro que vocês vão ver que meus ícones estão tudo placeholder, né? Isso é bug tá tudo ícone de developer placeholder, então, enfim. Mas tem um solzinho ali no canto, tá vendo? Sim. Aqui tem um solzinho. E aí, esse solzinho, quando eu toco, ele muda, tipo, meio que o wallpaper
wallpaper só, parece? Sim. E o meu wallpaper já é um cinza escuro, com aquela textura do painel que o Dante Gessulli montou pra mim. Então eu toco e seleciono e apago e não muda muito. Mas a solução chegou próxima. Eu acho que vai ter essa opção de manter como era antes, mas nesse momento, obrigado ao Ivan por ter mandado essa dica, mas ela ainda não é exatamente o que eu preciso, que é só os ícones no modo como sempre foi e o modo escuro como ele sempre foi. Eu quero o iOS 17, aparentemente. Então... Nossa, eu liguei o modo tinted aqui, que coisa horrível, meu Deus. Agora, pelo menos eu descobri um workaround, meus ícones estão de volta. Eu descobri que se eu colocar o ícone no modo large e tirar, ele desfaz o bug dos ícones. Ah, boa, porque pra mim na App Library também tem um monte de aplicativo que tá faltando o ícone, vou fazer isso. Inclusive sobre isso, de os ícones, etc., o Douglas Knevitz falou o seguinte: a gente tem que falar do caos na divisão de design de interfaces. Esse color tint da home screen ficou pavoroso, duvido que tenha salvação até o OS 19, ele tá mais pessimista do que eu. E aí, seguindo, temos a lanterna skeuomórfica da ilha dinâmica, e ele falou, usabilidade péssima, identidade visual dissonante também. Central de controle, ícones redondos que viram um squircle. Nos menus, alguns elementos visuais não são contidos em bordas, outros são, tá um terror. Ele fala assim, parece que agora cada um faz o que acha bonito e adeus coesão. Esse lance já é falado faz tempo. Tem alguns casos que eu acho mais problemáticos que outros. Por exemplo, desses aqui, eu só considero um problema mesmo o lance da central de controle e o lance dos menus. Porque o lance dos ícones é realmente uma ferramenta pra você deixar sua home screen feia se você quiser. É isso, né? É que nem o pessoal lá que fazia os TikToks logo que saíram os widgets, fazendo aquelas home screen horrorosa, colorida, cheia de... Enfim, cada um, né? Eu não gosto, mas é uma opção pra você deixar sua home screen feia se você quiser. Mas concordo que é pavoroso, né? Acho que todos aqui concordamos. A lanterna eu gostei. Desculpa. É legal. Mas não é pra ser legal. Mas é legal. Tipo, é bonitinho, é um troço... E isso é uma coisa que muitas pessoas reclamam da Apple, que falta esse whimsy, né? O pessoal chama das interfaces e tal. E eu tenho visto isso voltando em alguns pontos, mas daí quando volta o pessoal reclama. Porque essa frescura aí, né? Tipo, quer explicar o que é, pra quem não viu? Quando você ativa a lanterna no iPhone, ela aparece na Dynamic Island, né? Pra quem... O iPhone que tem a Dynamic Island, né? Uhum. E aí tem uma animação totalmente desnecessária, né? E você pode expandir, daí é legal que você consegue ajustar não só a intensidade da lanterna, que provavelmente não vai dar pra ver no vídeo pra quem tá vendo, mas você ajusta a intensidade e também você consegue ajustar a largura, o quão pontual, o quão focada é a luz ou mais aberta, né? Tipo, sei lá, você tá num quarto escuro e você quer só achar um negocinho ali, não quer acordar todo mundo, você faz ali essa luz mais focada e tal. É um negócio totalmente desnecessário, totalmente exagerado, não é totalmente destoante do sistema, sim, mas é bonito, é legal, né? E eu não sei também até que ponto é tão distante, porque já faz algum tempo que a Apple usa essas integrações de elementos meio 3D, a lanterna essa animação da lanterna tem uma vibe meio 3D em aspectos do sistema, tipo na configuração do Action Button eles usam isso, AirPods, quando você abre a caixinha dos AirPods aparece a animaçãozinha 3D lá, que é a mesma que o AirBuddy faz, né? Quer dizer, o AirBuddy faz a mesma do iOS e tal. Então, né? Eu tenho, por experiência própria, que muitas pessoas gostam disso, porque muita gente compra o AirBuddy só pra ter a animaçãozinha dos AirPods do Mac. Então, é uma parada que destoa, mas é bonitinho. Agora, os outros não tem como defender mesmo. O lance da central de controle e essa... O que mais me incomoda são esses elementos de interface padrão, que deveriam ser padrão, que por algum motivo tem um ou outro app da própria Apple que a parada é diferente e não tem um motivo pra isso. Vocês estão dizendo isso aí, eu vou concordar com vocês. Eu queria ter esses olhos, mas pra mim o carro é o motor. O carro não é o volante, não é o banco, não é a cor. Pra mim é o motor, eu não tenho esses olhos. O Mendes fez um ícone lá que, caraca, tá muito diferente isso aqui. Eu falei, tá.
eu não via, não tinha. Não tenho, não é nem vocabulário a palavra, né? Não tenho recurso, né? E eu acredito no que vocês falam. Vocês estão falando aí que nem aqui tem um som. Cara, você tá falando e eu acredito que tem, que é melhor. Mas pra mim não pega, não tenho esse olhar, essa distinção. Agora, se mudar um negócio de 10 milissegundos no kernel do sistema, aí você nota. Aí, né? Mexeu com o motor, aí. Eu noto. O que eu mais sinto é a falta de unidade em coisas tipo botão de compartilhamento, de download. Nossa. Tem um que é um tapa nos olhos. Cada vez que eu vejo, se você for no Test Flight e fizer o 3D Touch para aparecer aquele menuzinho de opções, o tamanho do ícone de download, ou download all, é um ícone giga, ele mal cabe na linha, de tão enorme que ele é, e geralmente o Test Flight aparece lá do App Store, e o App Store é bonitinho, pequenininho. Então, essa falta de unidade, isso sem dúvida eu sinto. O específico sobre o lance da lanterna, eu achei toda a interação, eu não tenho um iPhone com ele dinâmica, eu só sei o que eu vi, mas eu achei toda a interação divertida e bem intencionada, mas a interface eu achei ela talvez um pouco difícil de intuir o que está acontecendo, mas foi o que eu só vi, né? Não sei. Aí vai o teste da vovozinha de novo, né? Nossa, é muito horrível. Você o falou Test Flight, né? do ícone Test Flight, eu não consigo desver agora. E o pior é que ele é esse negócio gigante que você falou, porque por algum motivo bizarro, eles usaram a versão preenchida do ícone só pra esse item. Não usaram pra mais, tipo, todos os outros eles usam a versão outline do ícone, mas esse update all é a versão preenchida. Por quê? Sim. Porque Deus quis, né? Sei lá. Nossa, horrível. Eu não consigo desver. Então eu sinto falta disso, dessa unidade global do sistema para coisas do tipo o que vai ser o ícone de download, de compartilhamento e etc, etc. Mas eu acho que o sistema já tá gigante o suficiente para isso ser uma guerra meio perdida. Assim, a minha impressão é que a gente tem mesmo essas equipes separadas fazendo as coisas, e eu acho que o color tint dos aplicativos, torço, né? Apesar de que eu não vou usar, é cada um, etc, já dissemos sobre isso. Mas eu acho que isso vai ser ajustado até o lançamento final, porque o desafio é fazer ficar bonito com a customização, né? Se fosse para ficar feio, podia ter feito desde o começo, né? E se vai ter, o sistema vai oferecer a solução global, você tem que fazer ficar bom. Aí vira o seu trabalho fazer ficar bom. E nesse momento, dá pra melhorar. Sendo gentil. Então, eu lembro do pessoal falando, não, mas esse é um problema muito difícil de resolver, né? Eu vi, acho que foi no Upgrade, o pessoal comentando, mas é uma coisa que depende, varia, de caso a caso. Pensando, sim, por isso que nunca foi assim até hoje. Mas se você, em 2024, vai resolver fazer isso, o mínimo é que você dê suporte mais do que esse tint de Photoshop que não tá legal, tá feio. Uma coisa que eu acho horrível no Mac são os menus, né? Porque não tem padronização de menu. No Windows, mal ou bem é padronizado. Você tem lá arquivo, né? No Mac tem um editar que não serve de nada aquele editar ali. E tem alguns aplicativos que você abre ele, aplicativo que não faz nada, o aplicativo, entre aspas, mas tem um editar lá, né? E aí eu já relaxei. Aí depois os caras me vêm, me fazem uma interface no Word, dizem que aquilo é tendência, aquele tudo branco com as fontes. Aí eu desisto desse universo, não dá pra entender. No geral, eu acho que ainda os sistemas da Apple entregam uma certa consistência muito melhor do que qualquer outra coisa que eu já usei, mas sim. Eu acho que até por conta disso, essas inconsistências incomodam, né? Tanto, né? Porque a gente acaba sendo mais exigente, porque, né, esperamos mais. Agora, o Coca deve ser muito mais feliz que a gente. Sem dúvida. Não tenho a menor dúvida. Muito bem. A seguir, a gente vai falar sobre um app aí que tava salvando coisa onde talvez não devia, mas tudo bem, porque já foi corrigido. E talvez mesmo antes de ser corrigido, não era um problema tão grande. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes disso, e por falar em proteção, vamos falar aqui sobre a ExpressVPN. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível nem muito difícil alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu
dispositivo, seja computador, tablet, Apple TV, seu aparelho de TV, tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque aí você acessa lá o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, ou se você estiver fora do Brasil e quiser acessar o catálogo daqui, dá para fazer isso também. E isso funciona também não só nos serviços de streaming, como também nos de música também. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade da conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, estável, confiável e segura ainda por cima. Eu atestei isso porque eu usava outra VPN e aí eu tava usando num aeroporto e tava lento, aí eu abri ExpressVPN, ativei lá e era tipo 3 vezes mais rápido. Então, quando eu tô fora de casa, eu prefiro usar a ExpressVPN. Para conhecer melhor, então, a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa lá expressvpn.com/adt e tem, é claro, o link aqui nas notas do episódio também. E com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e assinando por meio desse link, você, é claro, ajuda aqui o podcast. Então, acessa lá expressvpn.com/adt, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu. Obrigado, ExpressVPN. Muito bem, vamos falar então do ChatGPT. Como se a gente já não falasse o suficiente disso por aqui, né? Mas o ChatGPT lançou o aplicativo para Mac há um tempo atrás, aí estava meio limitado, nem todo mundo acessava, se bem que todo mundo acessava porque tinha um hack lá para acessar sem precisar estar lá na listinha. Mas enfim, recentemente eles liberaram o app para todo mundo, o app é bem bacana, funciona muito bem, eu uso, o Mendes usa, o Coca não sei se usa, mas imagino que sim, geral usa. E essa semana alguém trouxe aí a revelação, o que não foi muito surpreendente, para ser sincero, que o ChatGPT, o aplicativo para Mac, estava armazenando as suas conversas, o seu histórico de conversas, sem nenhum tipo de proteção no sistema de arquivos do seu Mac, o que significa que qualquer processo rodando no seu Mac, qualquer app no seu Mac, poderia ler o seu histórico de conversas do ChatGPT sem nenhum tipo de permissão nem nada. E é claro que eu fiz uma prova de conceito disso também para testar, reproduzir aqui, mandei pro Mendes, o Mendes testou também e realmente estava rolando. Mas o ChatGPT, quer dizer, a OpenAI já corrigiu o app do ChatGPT, lançou um update hoje e agora os arquivos ficam criptografados. Então, foi bom que levantaram essa bola e foi bom que eles corrigiram em menos de 24 horas, o que eu achei bastante impressionante, porque geralmente demora mais tempo. Esse é um daquelas... É o tipo de notícia que eu vejo, ela parece assustadora, aí eu lembro da regra de Rambo, nenhuma falha de segurança é tão assustadora quanto parece, exceto as que são, mas essa não parecia o caso. Aí eu compartilhei com o Rambo, ele falou, então, né, se quiser falar dessa parte mais do sandbox, etc, do sistema, e eu falei, então, ok, né. Aí eu vi que essa notícia começou a espalhar, a gente resolveu trazer ela pra cá, e hoje mesmo, que foi rápido, como você comentou, bem atípico esse tipo de correção ser rápido, que mostra como o OpenAI sabe que ela tá bem na berlinda, né? O que ela não precisa é que vire, assim como foi a voz da Scarlett Johansson, que era, mas não era, que virar o app de Mac do ChatGPT está vazando as suas conversas. Aí pronto, proíbe o design empresa, e aí que eles vão correndo a vantagem que eles não têm no mercado, né? Então eu achei bem interessante, mas eu achei que valia a pena a gente trazer pra cá pra explorar não só o que poderia ter, qual que é o problema deles estarem fazendo isso, né, de um app poder roubar as conversas, etc, mas também que tipo de restrição existe no sistema para impedir que mesmo que um app pise na bola, que os dados sejam comprometidos, extraídos, roubados, usados sem a permissão do usuário. Eu preciso pontuar, assim, é complicado falar disso porque o ideal é que isso não fosse assim e infelizmente é muito complicado, vocês vão ver a quantidade de
de ifs envolvidos em tipo, se o app for assim, assado, pode, não pode e tal. O que eu preciso pontuar é que, assim, dos problemas de segurança que um app pode ter, esse não é muito grave, assim. É porque, eu diria assim, se não fosse o app do ChatGPT, ninguém ligaria. É só porque é o app do ChatGPT e aí, né, vira uma questão porque muita gente usando, a preocupação com privacidade, segurança /AI é algo que tá não tá nem em alta, tá em altíssima no momento. Então, realmente é algo que merece ser pontuado, merece ser trabalhado e felizmente eles colocaram uma correção para isso. Mas eu vou colocar mais na conta da Apple, na verdade, esse problema, porque não deveria ser assim, basicamente. E o que acontece? Você pode ter... Vamos criar uma matriz aqui de 4x4, tá? Você pode ter... Não, tem 3 opções, vai. Viu que fácil? É. Não, é porque eu pensei, dá pra fazer uma matriz. Não dá porque não é para. Mas enfim, você pode ter um app que você baixou de um site qualquer, tipo o caso do ChatGPT, que é um app que eles distribuem diretamente, como é o caso do AirBuddy, por exemplo, N apps que a gente usa. Esse app pode ser sandboxed ou não, então ele pode estar dentro da sandbox ou não, independente se ele é distribuído diretamente ou não. E você pode ter um app distribuído via Mac App Store, que aí obrigatoriamente ele vai ser sandboxed, porque a Apple obriga. Então são 3 opções: app baixado de fora sem sandbox, app baixado de fora com sandbox e app baixado da App Store com sandbox, porque é obrigatório. O único caso onde acontece essa possibilidade que aconteceu de o app salva lá as informações numa pastinha e aí qualquer outro app no sistema que tem acesso àquela pastinha, ou seja, o outro app também não pode ser sandboxed, senão ele não tem acesso àquela pastinha. Então qualquer outro app com acesso àquela pastinha consegue ler as informações daquele app sem nenhum tipo de permissão do usuário, você nem sabe que isso está acontecendo. Beleza. Se o app for sandboxed e ele guardar esses dados dentro da sandbox, o que naturalmente vai acontecer porque ele não consegue guardar fora da sandbox, porque ele é sandboxed, então né, a coisa se resolve sozinha. Se um app que não for aquele app tentar ler informações lá dentro daquela sandbox, você vai receber um alerta de permissão lá. O app tal quer acessar o conteúdo de outros apps. Aí o problema basicamente se resolve sozinho, porque pelo menos você vai ter um alerta e você vai ter que permitir ou não, e se você não permitir, aquele outro app não vai acessar. Então, tem 2 problemas, basicamente, que levaram a essa situação do app do ChatGPT. O app não ser sandboxed, o que existem bons motivos para isso acontecer. No caso específico do app do ChatGPT, eu não sei, porque eu não fiz o app, eu não sei o que o app faz que não dá para fazer na sandbox, mas no geral, se o developer tem a opção de não usar a sandbox, o developer não usa sandbox, porque é chato, é muito chato. O helper do AirBuddy que fica rodando 24/7, eu optei por colocar ele na sandbox justamente para passar essa segurança para o usuário e para ter uma segurança a mais, mas é chato, viu? É bem chato. Agora, isso é uma coisa, mas também, se eles estão armazenando essas informações fora de uma sandbox, fora de algum tipo de proteção do sistema, deveriam ter, já desde o começo, colocado ali uma criptografia, porque, vejam vocês, eles implementaram isso em menos de 24 horas. Não é rocket science. É realmente, assim, uma coisa que você já tem ferramentas nas APIs da Apple para você criptografar dados e descriptografar de forma rápida, simples. Então, não é o fim do mundo, né? E eles fizeram rapidinho, então podia ter feito desde o começo, né? Só para evitar essa situação. Agora, de um modo geral, por que eu não considero um problema tão grave? Porque, primeiro, é diferente daquela questão do Windows, porque naquele caso do Windows, era o próprio sistema armazenando literalmente tudo que você faz no sistema num lugar que não estava
muito bem protegido contra acessos externos de outros apps e de usuários e tal. Então era uma situação muito mais grave por causa do volume de dados, da natureza dos dados e por conta de ser um componente do sistema. Nesse caso, eu parto do princípio que o usuário confia naquilo que ele está instalando no seu dispositivo. Ah, mas e se tiver um vírus? Aí, se tiver um vírus, o vírus vai fazer coisa muito pior do que pegar o seu histórico do ChatGPT. Vai ser só mais uma informaçãozinha que ele vai pegar, né? Porque um vírus já vai ter usado algum exploit e vai ter coisa muito pior pra fazer. Então, eu considero um problema leve, mas eu não quero dizer com isso que não mereça ser pontuado, não mereça ser corrigido. Agora, que com certeza você, agora que está ouvindo aí, tem apps no seu Mac que estão nessa situação, com certeza tem. Então, não ache que isso é algo super incomum e que só a OpenAI cometeu esse erro, porque infelizmente é algo muito comum, porque a forma como o sistema é estruturado não oferece um jeito do app proteger as informações dele de uma forma básica, assim como a Sandbox, mas sem todos os downsides da Sandbox, porque parece fácil. Ah, não, é só ligar um checkbox lá no Xcode. Não, para de funcionar tudo no seu app. Um app dentro da Sandbox, um app fora da Sandbox são bestas diferentes. É bem complicado, então não é algo que vocês podem simplesmente... E tem coisas que é simplesmente impossível de fazer se o app estiver na Sandbox, por isso que muitos apps distribuem por fora, né? Eu falei do helper lá do AirBuddy que é Sandboxed, mas ele tem N entitlements lá que você só pode ter fora da App Store pra abrir buraquinhos na Sandbox pra ele poder fazer o que ele precisa fazer, senão não funcionaria também. Então é complicado. Eu acho que a Apple... Porque a Apple, pros processos deles, pros apps deles, eles têm um esquema de vaults lá, de cofres que eles conseguem criar no sistema que nem o usuário root consegue acessar. E pros developers não tem isso. Essa coisa de sandboxing é legal pro usuário pessoal. Você tem um Mac, né, tem um computador, você ter a certeza que ninguém está olhando ali os seus dados. O histórico de conversas com o ChatGPT, de alguma forma, é o seu histórico de navegação. Sim, isso é importante. Por outro lado, quando você vai para um ambiente de servidor, né, num Linux, por exemplo, você não tem muito sandboxing. Tem o sandboxing, sim, tem a questão de usuário, tem, né, o tão falado Docker hoje em dia, que nada mais é do que sandboxing, né, containerização de processos, que é o que o sandboxing, né, no final das contas, é também. Mas você sendo, né, digamos, root, você vê todos os logs, você tem acesso a tudo e acaba de alguma maneira que tá lá todo o histórico de tudo que é feito. Então isso não é uma coisa que impacta no geral, por já estar acostumado a saber que tudo tem log, né, mas... né, num Mac, num computador pessoal, né, fica mais... Não é mais grave a palavra, né? Mas tem ali um impacto maior. Tem a OpenAI, tem até um Apple Fellow agora lá na OpenAI fazendo, né, no quadro de diretores, tá super, né, super na moda a OpenAI. Mas, assim, né, log pro usuário comum é importantíssimo log. Mas, né, é tipo aquela coisa, né? Você tem um super cuidado com as suas fotos, e tem que ter cuidado com as suas fotos. Mas um técnico de informática que você leva lá o PC pra consertar, a coisa que ele mais vê é foto. Né? Acaba, né, de alguma forma banalizando o processo. Mas, né, que bom que foi corrigido, tem que ser corrigido. Eu fico curioso, né, como o Ramo falou, para saber por que a OpenAI ela resolveu não colocar em sandbox, né? Que ela... Porque é o padrão, né? De alguma forma colocar o sandbox. Mas não vou colocar não, né? Que ela precisava, se foi algo técnico ou foi só... Né, só deu uma garoteada. Olha, Coca, como bom preguiçoso que sou, eu digo que foi preguiça, viu? Porque eu tava conversando com o pessoal de desenvolvimento ali e
foi mencionado as APIs de acessibilidade, aquelas pro app conseguir ver o que tá na sua tela, controlar outros apps que talvez eles vão usar para aqueles esquemas lá de ficar vendo a tela e dando dicas e tal, de repente. Porém, nada impediria do app ser sandboxed e eles terem um processo separado que não é sandbox só para fazer essa parte, mas você adiciona complexidade, né? E aí, preguiça. Então, eu acho que a resposta foi basicamente preguiça. Eu achava que era uma questão de... Não é o que tem no app, é o que vai ter no app. Se ele não ser autocontido, vai facilitar muito a vida deles, né? No fim das contas, para poder desenvolver e às vezes poder implementar coisas que, se ele fosse sandboxed, né, não poderia, etc. Eu achei... Eu sempre penso nessas falhas... É uma falha de lógica de segurança, mais do que uma falha de segurança, né? Eu penso que nem era quando, por exemplo, de algum jeito dava para acessar o histórico, não as conversas completas, mas os títulos das conversas que você tinha com o ChatGPT. Eu sempre penso em hacks gigantescos, tipo nível SolarWinds, assim, de a partir disso você pegar essa informação para construir em cima de um ataque que vai mandar e-mail para 20 pessoas da empresa e uma vai clicar, tá feito o estrago, né? Você ter acesso ao histórico de conversas do ChatGPT, assim, a minha, do Rambo, do Coca, de todo mundo que tá escutando, é irrelevante. Mas você pega alguém que tá usando o ChatGPT na empresa, tá subindo documentos, mesmo tudo bem que o histórico lá era texto, né? Não sei se tinha acesso a documentos anexos, mas eu imagino que não, né? Mas mesmo assim, você vê a conversa, você vai ter acesso a informações da empresa, e se for um ataque direcionado a algumas pessoas, sabendo que as pessoas têm informações que estão no computador, etc, etc, você abre um acesso que não deveria estar aberto, e agora isso está criptografado, beleza, agora a pessoa que quiser roubar os arquivos .data rouba um monte de blá, e não faz muita diferença, né? Então eu penso... Só para explicar, né, o que eles fizeram foi criptografar e essa chave fica no keychain. Então, se alguém estiver usando o app do ChatGPT e pipocar a qualquer hora dessas, o app do Zezinho quer acessar o seu item do keychain do ChatGPT, bota que não, tá? Porque aí se você botar que sim, vai acessar igual, porque daí vai conseguir descriptografar, né? Só pra deixar claro que não é uma bala de prata, mas é a solução, é o gold standard do que dá pra fazer dentro das circunstâncias. Eu me lembro do Dropbox, né, que ele precisava de uma autorização de acessibilidade, só que era difícil, né, do usuário dar aquela autorização e ia impactar a usabilidade. Aí eles fizeram o hack que, né, furava a segurança e autorizava em nome do usuário o acesso que ele não poderia ter dado. Não, sabe aquela janelinha de digitar a senha do administrador? Eles pipocavam uma janelinha fake dessas e salvavam a sua senha do administrador pra eles digitarem a senha pra você depois. Olha que bonito, né? Tudo em prol da usabilidade. Poderia dar errado, né? Que absurdo. Bom, em última instância eu fiz isso na agência, na época que... Às vezes, sei lá, a agência conseguia um cliente que tinha 1 bilhão de exigências de compliance e etc, etc, etc. Já faz tanto tempo que tem um caso, por exemplo, né? A gente tinha as contas das coisas da Johnson, então Cliniclear... toda a parte de cosméticos, tinha o Johnson Baby, tinha a Universidade Johnson, que era parte de capacitação, etc. Então, era uma conta neutrogena, enfim, uma conta gigantesca, muita responsabilidade, muitos arquivos que eram confidenciais, etc. E aí, ninguém podia estar rodando, para se conectar, a gente usava uma VPN para conectar no servidor da Johnson, e aí não podia ter, sei lá, coisa de torrent. E tinha um cara na agência que vivia baixando o torrent. A hora que ele ligava o torrent, dava o alerta na Johnson matriz lá fora e ligava em 30 segundos pra agência. Quem que tá usando o torrent? Desliga tudo e tal. Então, é nesses níveis, né, que eu fico imaginando esse tipo de coisa. Tudo isso pra falar o quê, né? Que quando a máquina tem coisas que são confidenciais, o tamanho do alvo nas costas da máquina, se é que essa analogia dá certo, fica maior, né? E a OpenAI não... Assim como acessar o histórico de chat da conta da pessoa da OpenAI daria acesso a isso, acessar esse histórico que não estava criptografado, não estava isolado no Mac também daria. E o estrago potencial era gigantesco, mas para pessoas que são visadas já, né? Se fosse roubar as nossas conversas, ia roubar as coisas que a gente faz no dia a dia que não tem a menor relevância para alguém que se esforçasse muito e falar, pô, só isso? Ia te roubar dinheiro, tá aqui um pouquinho pra você, pode levar embora.
No meu caso, só ia descobrir os aplicativos que eu baixei e escondi lá na loja pra ninguém ver. Uma das etapas dessa análise de gravidade que eu faço das vulnerabilidades é meio por esse lado que, assim, quem sofreria mais, quem seria alvo de um ataque que se aproveitaria dessa vulnerabilidade é o tipo de pessoa que já se preocupa muito com segurança a ponto disso não ser um problema para essa pessoa? Se a resposta for sim, então o problema não é grave, né? E é exatamente esse caso que você falou. Se realmente a pessoa é visada num nível de compliance ou um nível pessoal mesmo, se essa pessoa já não tem os cuidados, aí, né, merece, né? Agora, se a pessoa realmente é visada, é um alvo e tal, a pessoa já vai ter cuidados que não vai sair instalando qualquer coisa e aí quem tiver visando essa pessoa vai ter ataques muito mais eficazes do que roubar o histórico do ChatGPT. Não vai, né, colocar as conversas no ChatGPT. Também, não vai colocar, né, coisas importantes lá. Esse universo de, vamos chamar assim, né, de hackear alvos importantes, uma coisa que a gente não tem nem ideia. Os caras pegam a esposa da pessoa, a conversa da esposa da pessoa lá quando tá fazendo as unhas, porque ali pode falar alguma coisa. Assim, a gente... O mais óbvio, vamos acessar ali o computador ali, sim, mas os caras fazem cada coisa pra conseguir a informação, né? A gente não tem nem ideia. Na maioria das vezes tem engenharia social envolvida, né? Agora, não precisa ir longe, você estava falando sobre como uma coisa que parece relativamente inócua, tipo, acessar lá o histórico e tal, mas aí se você pegar da pessoa certa, pode gerar uma repercussão e tal. Aconteceu agora, recentemente teve aquela treta que descobriram lá que as empresas de verificação uma dessas empresas de verificação de identidade estava armazenando temporariamente lá, pelo menos, as identidades da galera e tal, e o jeito que isso aconteceu foi um grupo de Telegram que posta aqueles kits de credenciais vazadas, e aí, tem lá a credencial do Rumble, do Spotify, que vazou há 10 anos atrás, que nem vale mais, mas daí tinha lá no meio login e senha de um funcionário que tem algum nível de acesso de uma empresa dessa. A pessoa foi lá, bateu, entrou e começou a coletar e deu no que deu, né? Então, basta um vazamento no meio de milhões pra dar um problema grande, né? Então, a gente também se pergunta sempre com aquele lance dos golpes, né? Pô, mas o pessoal manda esses negócios aqui, compra suspeita no seu cartão do Bradesco. Eu nem tenho conta no Bradesco. Mas das 100 milhões de pessoas que receberam isso, alguma porcentagem vai ter conta no Bradesco e alguma porcentagem vai cair, né? Por isso que acontece, no volume. Algum percentualzinho ali fez aquela compra naquele horário próximo, né? Por volume, estatisticamente sempre vai pegar alguém. E essa empresa hackeada, o nome é Authentics. Ela escreve AU, aí o número 10, então fica Authent e T e X. Tudo em maiúsculas. Então já o nome já é uma zona. Nossa, mas o risco enorme, né? Isso bateu em PayPal, bateu em um monte de empresa grande que usava o serviço deles, né? Bateu no Wise. E sabe que eu recebi mesmo o e-mail do Wise? Escuta, algumas contas foram comprometidas, talvez a sua, talvez não, mas tá tudo bem, tá? Fica tranquilo, já tomamos iniciativas aqui que precisava, já tá tudo certo, mas se chegar o e-mail aí, pode ignorar, tá? A não ser que seja o nosso, aí você leva a sério esses e-mails que não dizem nada, mas que é pra falar que teve o hack. Então eu recebi da Wise mesmo. Só pra não tomar multa de DPI, essas coisas. Exatamente. Agora, pra finalizar esse papo do ChatGPT, teve um detalhe que eu descobri fuçando lá nos arquivos que eu nunca tinha visto. Quando você usa o ChatGPT 4.0, que pode gerar imagem, ou quando você usa o próprio DALL-E dentro do ChatGPT, no geral você não vê o prompt e os detalhes do prompt. E lá tinha. Droga. Quero voltar pra versão anterior agora, pra abrir meus chats aqui e ver. Olha, se você quiser, eu fuço no app lá pra descriptografar, daí você vai ter que dar allow no acesso do keychain lá, mas eu prometo que eu não mando pra lugar nenhum.
Mas Porque isso, tinha lá, eu putz. fiquei curioso porque... porque eu tinha uma conversa minha e aí eu vi que no meio lá tinha um JSON lá, no meio da conversa, que eu não mandei, não lembro de ter mandado, daí eu fui ver e era realmente, eu tinha pedido pra gerar uma imagem, e aí tinha lá meio que o request que ele fez pro Dolly com o prompt, e aí o prompt tinha parte do que eu tinha falado, mas tinha mais um monte de detalhe que ele acrescentou. Uhum. Ah, putz, isso teria sido muito legal. Isso é o tipo de coisa que eu acho que o OpenAI nem quer que vaze, né? Ela vazou coisas dela própria sem querer, enquanto vazava as nossas. Eu acho que teria no sido muito browser, se você abrir o Developer Tools, talvez você consiga visualizar isso. Eu vou fuçar nisso e aí eu te passo as dicas depois. Boa. E se funcionar legal e não envolver hackear todo mundo, a gente conta semana que vem. Tá, beleza. Gostei. Muito bem, ChatGPT seguro, ou pelo menos até onde a gente sabe. Vamos falar aqui do Alô ADT. Para você que não sabe, é só entrar lá em gigahertz.fm/feedback, mandar a sua pergunta, sua sugestão, sua dúvida. Pode ser perguntas diferentes, divertidas, ou perguntas de tecnologia também, não tem problema. O Roberto Borim mandou o seguinte: como vocês fazem com o backup do que está na nuvem? O iCloud Drive é meu repositório quente de arquivos. Como ter um bom backup dele? O Backblaze só copia o que está na máquina, não o que está na nuvem. E acho que o Time Machine também, mas não tenho certeza. Tenho mais arquivos na nuvem que espaço em disco. Não posso ter tudo local. Eu acho que o Coca deve ter alguma sugestão. Uhum. Tem a cara do Coca essa pergunta. Eu uso o Arc, e o Arc ele tem uma opção que ele chama de arquivos cloud only, arquivos dataless, que são aqueles arquivos que não estão na máquina, né? Que são aqueles arquivos que só tem o link. E aí você configura o teu backup para o que você quer fazer, né? Para ignorar esses arquivos, né? Para dar erro, né? Quando tiver esses arquivos, ou então para baixar, né? Ele tem, acho que é até bonito o nome que eles dão, é materializar. Você marca lá, materializa esse arquivo, que aí ele baixa. Bonito. E só que tem um problema, né? Que é esse que o Roberto falou, né? Que ele tem mais arquivo do que espaço. Ele vai ficar baixando sempre, né? Vai ficar aquele backup e baixa. Então é legal você achar um ponto onde de tempo, né? Para configurar o teu backup, onde aqueles arquivos que só faz sentido você fazer backup, entre aspas, daquilo que mudou, né? Daquilo que foi criado. Então você configura o teu backup para ele pegar esses arquivos que vão estar na sua máquina e depois você ignora. É um pouco difícil de você fazer isso com o iCloud Drive, porque você não tem... depois de 5 dias você sobe esse arquivo. E aí em 5 dias você já fez o backup, né? Porque ele faz isso com espaço. Então eu não tenho garantia, né, de que eu tenho backup de tudo. Eu acho que eu tenho, em função do espaço, em função, né, do tempo que o iCloud leva para subir um arquivo. Mas se o iCloud, se eu pegar um arquivo, alterar esse arquivo e o iCloud subir esse arquivo, remover ele da minha máquina em 5 minutos, eu tô lascado. Eu não tenho backup disso, né? Porque eu não materializo para não ficar baixando e apagando, baixando e apagando. Também tô no caso do Roberto. Mas eu tenho um outro backup, que esse sim roda uma vez a cada 3 meses, alguma coisa assim, que ele sim materializa, né? Ele sim baixa tudo e aí com isso eu garanto que eu tenho uma cópia de todas as coisas que estão na nuvem. Mas tem essa soluçãozinha dupla, trabalhosa, né, de materializar o arquivo, mas o Arc é quem faz isso. Arc, né? Não é o Arc que todo mundo pensou no navegador, que tá fazendo mais sucesso agora com o nome parecido. ARK? Não, é ARQ Backup. ARQBackup.com. Mas o Arc é de arca, né? É uma brincadeira com arca. Sim. Ah, agora eu entendi o logotipo deles, tá bom. Por isso que eu achei que fosse com K. Eu não faço nada no momento a respeito disso. Deveria, mas assim, eu tenho o Backblaze no meu Mac aqui que tem 2 TB e a maior parte do meu Dropbox que eu de fato preciso tá sendo enviado pro Backblaze porque fica local no meu Mac também. Então essa parte é enviada também pro Backblaze, porque tem muita tem muito lixo na minha Dropbox que se eu perder, tipo,
não tô nem aí. A minha pasta maior, dentro da minha pasta da Dropbox, é uma pasta que é só para arquivos grandes que eu preciso ter disponível para mandar para algum lugar, tipo os áudios aqui do ADT. Deve ter todos os meus áudios do ADT desde que eu participo do ADT lá, que deve dar tipo gigas de áudio, que se for tudo pro beleléu, não tô nem aí. Não é nada contra o ADT, é só porque já deu o que tinha que dar, né? O arquivo já foi, o Edu já baixou, já editou, então, né? Inclusive eu deveria ir lá e apagar alguns arquivos. Mas enfim, iCloud Drive eu uso pouco, assim, tem uma outra coisinha lá, não tem nada muito importante. Agora eu tava dando uma fuçada aqui no Dropbox, no site lá, e eles têm aquele App Center, e eu encontrei o Zapier, que ele suporta lá fazer automações com base em arquivos no Dropbox, então enviar arquivos do Dropbox para outro lugar à medida que eles são colocados no Dropbox. E eu imagino que deva ter serviços também que façam isso, porque essa sugestão do Coca é boa, mas eu fiquei pensando que talvez seria legal uma parada que fosse direto na nuvem, né? Que tipo, pegasse lá da sua conta da Dropbox e mandasse para outro lugar só para você ter, né? Tipo, mandar para um Amazon Glacier da vida, alguma coisa assim. Outra alternativa aí que eu pensei que aí também funcionaria com o iCloud Drive seria, sei lá, você ter um Mac Mini em casa que vai baixando os arquivos e mandando para um serviço de backup, e aí baixa um pouquinho, manda, deleta, baixa mais um pouquinho, manda, deleta, para não precisar ter todo o espaço. Eu gosto muito do rClone. rClone é uma linha de comando, tem alternativas visuais e ele faz bem isso, né? Você pode sincronizar duas nuvens. Sincroniza aqui, pega tudo do Dropbox e joga pro Backblaze. Ele faz esse processo, mas não é amigável, né? O que eu gosto do Arc é que ele é integrado no sistema, isso significa que vai funcionar também com o Dropbox, já que o Dropbox usa o provedor de arquivos do macOS, né? Então, do ponto de vista do Arc, tanto faz ser Dropbox ou iCloud Drive, as duas nuvens tá usando do jeito macOS, então vai funcionar com qualquer nuvem. Boa. Eu, como faço errado e uso nuvem como backup, tô só aprendendo com vocês. Aprendi com a Bia, que a gente respondeu uma pergunta parecida sobre isso na área de trabalho dessa semana. Eu vou deixar aqui na descrição aqui. Mas eu tô num período meio desprendido e nihilista, então se eu perder fotos e arquivos, que pena não. E a vida vai seguir. Você nem vai o saber Eduardo que Lombardi... perdeu, né? Então, foi uma coisa eu ia falar sobre isso com vocês. Falei assim, tem aqui o backup. Eu não sei se tá fazendo ou não, se tá certo ou não, né? É literalmente o backup de Schrödinger. Você vai descobrir a hora que precisar. Ou ele vai estar lá, ou ele não vai. Nesse momento ele está lá e não está lá. Você vai descobrir a hora que você precisar abrir a caixa, né? O Eduardo Lombardi está acompanhando ao vivo aqui, ele deu também uma sugestão que eu não sugeri porque eu não faço, então não sei, mas segundo ele funciona, que ele tem um NAS da Synology e aí ele tem uns serviços que sincronizam as pastas com serviços de cloud e aí dele joga algumas coisas para algumas clouds, então não é uma cloud só. Então é uma opção também, é parecido com a ideia que eu falei do Mac Mini, só que Synology, né, NAS é um hardware feito para isso, né? Você tem algum NAS, Coca, ou não? Não, pessoalmente eu acabo usando o Raspberry Pi como um NASinho, né? Tem um trocentos discos, né? Disco SSD, NVMe, mas algo dedicado assim, né? Não tem. Inclusive eu comprei um Raspberry Pi 5 essa semana e comprei uma coisa que eu nem sabia que existia, mas já devia saber que existia, que foi o cartão microSD de 128 GB. Fiquei muito feliz. Não vou usar 128 GB, nem é bom usar muito, né? Porque não foi feito pra... Mas eu vi lá, 128 GB? Ah, vai, né? Daí não precisa se preocupar, então... talvez semana que vem eu conto do que eu achei do Raspberry Pi 5. Um cartão feito para salvar foto, você rodar sistema operacional. Né? Fazer o quê? Agora, o Rafael Gradin, ele falou sobre aplicativos de gerenciamento de sono. Ele perguntou o seguinte: gostaria de verificar uma situação que vem acontecendo comigo nos últimos meses, em que os alarmes inteligentes, né, smart alarms, não estão tão smart assim. Tanto no Auto Sleep quanto no Pillow,
invariavelmente os alarmes estão despertando exatamente no primeiro minuto da janela de monitoramento. Vocês são os únicos seres humanos que conheço que utilizam estes apps. Podem me ajudar? Primeiro, Mendes ou Coca, tanto faz, explica o que é o negócio do Smart Alarm pra quem não sabe. O que é que não tá funcionando pro Rafael? Em tese, existe um melhor horário para você acordar. Então, isso estaria... Né, o sono ele teria ali ciclo de 90 minutos. Então, o ideal é você vai dormir, né, por exemplo, você coloca ali o alarme para 2h10. O ideal não é você acordar daqui a 2h10. Seria você acordar entre 1h30 e 2 horas. Então, eles fazem esse cálculo com base ali no tanto que você quer dormir, né? E te acordam naquele melhor horário. Tem alguns que são mais espertinhos, que já ficam de olho no barulho, né, e detectam, olha, ele tá quase acordando, vamos acordar ele logo. Essa seria a função desses alarmes espertos, te deixariam mais despertos ao acordar. E vou te falar que eu tenho um dom de acordar na hora que eu quero. Eu coloco esses alarmes mais por desencargo, né? Eu sempre... Backup. Backup. Só que tem um problema aí, né? Eu geralmente acordo ali 5 minutos antes do horário, né? Não sei como é que eu consigo isso, né? Como é que eu sei a hora se eu tô dormindo. Mas eu coloco pelo backup porque às vezes quando eu tô muito cansado, e aí esse meu alarme natural não funciona. E o problema é que eu também não escuto o outro alarme, então pra mim não prática, não adianta. Porque quando, né, eu preciso, eu não escuto. E quando eu não preciso, né, pra mim, coloco mais como monitoramento do sono. Então não consigo te dizer assim, Gradinho, se tá funcionando ou não. Porque eu acabo, né, fazendo na prática pouco uso do alarme. Eu acho que a ideia desses apps, principalmente as versões mais modernas, né, tipo Auto Sleep, Pillow, principalmente se você dorme com Apple Watch, é ele te acordar na fase do sono mais leve pra você não acordar grog, né? Tipo, aí você já tá na tendência de acordar e aí ele cria uma janela, sei lá, de meia hora, e aí dentro daquela meia hora, a hora que o seu sono estiver mais leve, ele vai te acordar. O que eu não sei, o que o Rafael não especificou na mensagem dele, é se ele tá acordando grog ou não, porque pode ser simplesmente uma coincidência que o relógio biológico dele sincronizou ali com o horário, e aí no primeiro minuto do despertador é o minuto que ele já tá ali no sono leve e ele acorda. Ou não, como eles trabalham em múltiplos de 90, se de repente, não tô dizendo que esse é o caso, mas se de repente, deixa eu pensar aqui, se você colocar 2h30 ou algo assim, se você colocar 5h15, por exemplo. Eu durmo toda noite 5h15. Ele não tem muito como calcular, ele vai te acordar no horário exato. Então... Parabéns pra quem dorme 5h15 e consegue ser uma pessoa no dia seguinte. Menos de 7 horas eu não sou um ser humano. Pra mim 7 é o sweet spot também. Na juventude, tanto fazia. Hoje em dia faz falta. Hoje em dia... Eu nunca pude virar à noite. É uma coisa que eu fiz 1-2 vezes na vida e foi terrível, assim, todas as vezes que eu fiz. Agora, hoje em dia é 7 horas. Agora, respondendo a pergunta, Rafael, eu não tô mais usando também esses alarmes, porque eu uso ainda o Pillow pra monitorar o sono, mas o alarme eu não uso pelo motivo muito parecido que o Coca, que eu acordar com o alarme é um evento, assim, é raríssimo. Então, umas 2 semanas atrás aconteceu, eu até contei pro Rafa, hoje eu acordei com o despertador. Tá, que legal. Porque realmente é raro, assim, geralmente. E eu não é que eu acordo 5 minutos antes, é mais aleatório, assim. O meu corpo cisma que naquela semana eu vou acordar todo dia, sei lá, 6h30 da manhã. E aí, pontualmente, às 6h30 da manhã eu acordo e não tem santo que me faça dormir de novo, e o despertador é pra 7, então vou fazer o quê, né? Agora, eu gosto muito do despertador no Apple Watch, porque não é barulho, é só uma cutucadinha ali, e como é um evento eu acordar com o despertador, quando acontece, eu acordo, porque a vibradinha ali no pulso é o suficiente, no meu caso. Eu não tenho usado os alarmes inteligentes
Na verdade, tá muito fácil de acordar, porque é inacreditável como, independente da situação, da hora que eu tenho que acordar, a Larissa tem que acordar meia hora antes. Não importa que dia, você vai mudar a agenda, não sei o que lá, nananã. Ela sempre acorda antes e eu acabo acordando junto, mas nas raras vezes em que dá tempo de eu voltar, dormir um pouquinho e levantar de vez, o alarme é o alarme. Eu voltei a usar o relógio para fazer monitoramento de sono, mas os alarmes inteligentes mesmo de acordar no primeiro momento, etc. Acaba que eu não preciso mais. Mas se vocês que estão escutando aqui têm passado por esse problema ou têm a solução, indica que tem um problema e aí vai ter a solução, manda pra gente, vai em gigahertz.fm/feedback, porque essa é uma funcionalidade que eu sei que ajuda muita gente. Se ela, por algum motivo, alguma coisa que mudou de configuração do Apple Watch, alguma permissão que ele perguntou e você não deu, e uma coisa que fez na outra, vale a pena a gente cutucar isso aí e resolver, porque eu tenho certeza que se for um problema, não é só o Rafael que tá passando por ele. O que eu acho que o Rafael tem que observar é, depois que sincronizar ali os dados do monitoramento de sono, assumindo que ele esteja fazendo o monitoramento de sono, é ver qual fase do sono é a última, que é a que estava no momento que ele acordou. Porque o comentário do Rafael me passou a sensação de ser uma insatisfação que ele tá dormindo menos do que poderia, porque, né, sei lá, se a janela é de 90 minutos, poderia dormir 1h30 a mais, né, eu também ia ficar insatisfeito, né, ou que seja meia hora, né. Agora, se naquele momento que começa a janela de acordar, o seu sono tá leve, eu acho que a tendência é que o despertador vai tocar naquele momento, porque se você se aprofundar ali no sono, você vai acordar grog, mas talvez isso esteja acontecendo e o Rafael só não comentou, né? Então, conta pra gente, Rafael, se é isso que tá rolando, vê lá como é que tá a questão da fase do sono. Eu acho que a ideia é essa, né? É você acordar no momento que tá mais propenso já a acordar naturalmente. Agora, para finalizar o episódio de hoje, o Jonathan Silva quer ajuda com automação, quer saber de vocês, Coca e Rambo, o seguinte. Ele falou, no meu AP, eu fico sempre no escritório, trabalhando, só que a campainha e o interfone ficam na cozinha. Aí eu nunca escuto, nunca mesmo. Alguém, especialmente o Coca e o Rambo, tem alguma sugestão de como automatizar algo que faça meu iPhone me avisar quando eles tocarem? Imagino que há alguma coisa que fique na cozinha e conectado lá para rotear o aviso pro iPhone, coisa assim. E ele complementa, porque muita gente pensou nisso, ele já complementa, tá? Aquele negócio padrão dele ouvir o barulho não funciona bem porque o som é baixo e chega quase nada no escritório. E aí? Jonathan, eu não sei se você escutou na época, mas eu lembro que eu já comentei que eu tive uma situação parecida e eu resolvi 50%. Então eu vou te dar 50% da solução que foi que funcionou pra mim. Eu resolvi a questão da campainha. O que eu fiz? Comprou o Yoshi. Olha, é uma boa alternativa. Não acho uma má ideia. Mas assim, eu tinha uma campainha que eu odiava aqui, que era aquelas campainhas que parece que tá dando um choque, né? Aí eu coloquei, ela ficava junto no mesmo espaço ali na parede, onde ficava o interruptor da luz do teto da área de serviço. E aí eu fui instalar um interruptor lá, o Shelly, que é aquele interruptor que você consegue colocar um firmware, HomeKit e tal. E eu fui colocar pra luz da área de serviço e ele tem 2 canais. E aí eu vi a campainha ali e eu pensei, vou ligar no Shelly também a campainha, porque, né? Por que não? Aí liguei a campainha no Shelly. Aí, quando eu tava configurando lá o Shelly na interface web dele, eu vi que tinha uma opção lá de bypass, de tipo, a pessoa vai ligar o interruptor, mas não manda o sinal do interruptor pra saída, ou seja, pra campainha barulhenta, só consome isso e faz alguma coisa. E uma das opções de acessório que tinha lá pra ele se comportar como aquele acessório era campainha. Então o que acontece? Eu configurei esse Shelly como campainha. Quando alguém aperta o interruptor da campainha normal, o mesmo de sempre lá fora, como se fosse uma campainha normal, e em vez de tocar a campainha barulhenta chata, vai um sinalzinho lá pro HomeKit e aí toca um barulhinho de campainha delicioso em todos os HomePods da casa. E o mais importante, vem uma notificação no meu iPhone, no meu Mac, no Apple Watch. Então isso é uma delícia. Eu fico aqui, tô de fone de ouvido, cancelamento de ruído, ouvindo música alta, alguém toca a campainha
campainha, o Apple Watch dá uma tremidinha ali, tem alguém na porta e eu vou lá e é maravilhoso. Eu até comentei que eu tinha pensado em comprar uma campainha, mas eu não sabia, mas é obrigatório, campainha HomeKit certificada tem que ter uma câmera. E eu não queria uma campainha com câmera porque eu não acho necessário, e aí não quis e acabei optando pela campainha não oficial, que tá funcionando maravilhosamente bem até hoje. Tem a vantagem que você pode colocar a campainha no mute, se você quiser. É só você ir lá no... Não é tão prático como poderia ser, mas você vai lá no Home, tem lá o toggle, você desliga para não tocar nos HomePods, e aí vai tocar só no iPhone. Mas do interfone, eu por enquanto não resolvi também, assim... Tá, eu falei que ia dar 50%, vai, 75% talvez, porque o que eu fiz foi comprar um telefone sem fio, e aí a base do telefone sem fio tá ligada ali na linha, porque eu tenho duas, tem uma lá em cima que é na cozinha e uma aqui embaixo, e aí essa aqui embaixo era um telefone normal, fixo, de parede. Eu conectei a base do telefone sem fio, e aí o telefone sem fio também toca quando toca o interfone. E aí esse telefone sem fio, que tá aqui inclusive, fica aqui comigo no escritório. Aí no final de semana eu boto na base pra carregar, e é isso. Então, e aí ele tem também, tem um visorzinho, né? Eu deixo o toque dele no volume mais baixo e a luz acende quando tá tocando. Então eu deixo bem embaixo do monitor aqui, se eu tô no computador eu vou ver que acendeu a luzinha e eu atendo. Então eu resolvi dessas duas formas. Ainda não tô 100% satisfeito com o negócio do interfone. Eu queria ainda um negócio mais tecnológico. E você, Coca, tem solução? O interfone lá em casa é o WhatsApp, né? Então... Aqui eles usam bastante também. O interfone é raro, assim. A coisa de encomenda e tal é tudo WhatsApp. E o telefone sem fio é uma boa, né, a opção. Acho que tem muito interfone que é telefone. Tem uns sistemas antigos que tinha um botãozinho no interfone, né, que era para abrir a porta. Né, tinha o porteiro tinha uma central ali, né, ligava, não sei o quê. Né, então, depende do sistema que tem no prédio. Aqui é telefone normal, então de boa. Tem uns interfones com Wi-Fi, que eles têm um sistema próprio, não é a solução, mas se você comprar só a parte do interfone, ele se conecta no teu Wi-Fi e manda notificação para o smartphone. Pode ser uma solução, porque me parece que é uma infraestrutura antiga ali, né? Isso depende muito do apartamento, né? De repente, às vezes o apartamento não é próprio e não quer mexer, não quer mudar, mas considera, de repente, puxar uma extensão desse interfone, né? Não meio que assusta um pouquinho, mas né, puxa ali do barzinho de fios, joga ali na sala, né? De repente tem telefone. Às vezes não vai dar porque o conduíte do interfone vai ser separado do telefone, mas né, se fosse algo histórico, né, assim, que não dê para mexer muito, eu tentaria puxar uma extensão, né, se não pudesse colocar um telefone sem fio. Mas se fosse compatível com o telefone, colocaria o telefone sem fio. Agora, essas soluções de colocar um sensor lá, né, não me animaria. No máximo coloca uma Alexandra lá quando tocar, me avisa. Mas eu buscaria algo mais físico do que propriamente uma automação. E aqueles recursos do próprio iPhone, que no caso aqui ele já adiantou que não funcionaria, é que dá muito falso positivo. Assim, eu usei uma época, porque eu tinha esse mesmo problema, daí eu pensei, vou deixar aqui, daí se tocar o interfone, o iPhone vai me avisar. O problema é que tocava o interfone no prédio lá do outro lado da rua e o iPhone me notificava. Daí eu tirava o fone e eu ouvia lá longe, assim, né? Então talvez até funcionaria no caso do ouvinte aqui, mas ia pegar o seu interfone, mas ia pegar o interfone de toda a vizinhança também, né? O iPhone escuta muito bem, aparentemente. Então tem esse problema. E aí também outros barulhos, assim, às vezes ele, sei lá, ligava a torneira no banheiro, ele achava que era um interfone tocando. Enfim, não é uma solução muito boa. O que eu pensei em fazer, e que eu ainda quero fazer, nem que seja só pra brincar, foi criar ali um negocinho que eu conecto na linha do interfone e é um Raspberry Pi, um ESP32, alguma coisa que manda um sinalzinho pro HomeKit, alguma coisa assim. Mas aí eu fui conversar com o meu irmão, que é engenheiro eletrônico, né,
que você acha de interface com a linha telefônica e tal? Ele fez uma cara assim, então eu acho que não é das coisas mais simples de mexer. Então eu tô postergando isso. Acaba sendo meio que um sistema de babá eletrônica, né? Que o Jonathan tá querendo, né? Coloca lá uma ponta que você é avisado, né? Sim, são necessidades, né? Cada um tem um jeito, mas sei lá, é aquela coisa, né? Wi-Fi é mó legal, mas quando você usa cabeado, não, eu quero cabeado. E aí justifica passar cabo na casa e tudo mais, né? Então eu sou orientado a cabos. Muito bem, obrigado aí todo mundo que mandou os feedbacks e perguntas. Continuem mandando lá em gigahertz.fm/feedback. Mas por hoje é só. Quero agradecer novamente aqui os mais detensos e mais detensas que nos apoiam lá em gigahertz.fm/apoio. Ouviram a edição sem edição e ouviram quanto trabalho a gente dá aqui pro Edu. Inclusive, é o próximo agradecido. Obrigado, Edu, pela edição aqui do podcast. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio também desse episódio e apoio a toda a Gigahertz. Para falar com vocês, como é que faz? Para falar comigo, só ir lá no Google, bater Cocatec, ou então lá no Instagram, no @coca.tech, e mandar uma DM, que a gente troca uma bola. Para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento com o Felipe Espósito aqui às segundas-feiras o A Fonte e com a Bia Kunz e a Garota Sem Fio, toda quarta-feira o Área de Trabalho. Apresento para a Lura o Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana fazendo um comparativo, que é claro que não é preciso 100%, mas ainda assim o contexto ajudou, de Apple Watch Edition, aquele primeiro de ouro, e o Apple Vision Pro. Vai ter link na descrição e digam o que vocês acharam dos adetons, pessoal. A gente tá bem empolgado com isso. Com certeza. Mais uma vez tem o link aí nas notas do episódio. Eu sou @inside lá no mastodon.social, Guilherme Rambo 2 no Instagram e Threads. E é isso, tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem. Falou. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Eu acho muito engraçado como a personalidade da marca Duolingo online é de ser totalmente unhinged, assim. O Duolingo online fica fazendo bullying com as pessoas, é muito louco. Mas é só no Brasil? Ou a marca gringa também é doidona Não, assim? Lá fora também. Eu acho que no Brasil é pior, porque é Brasil, né? Mas eu vejo a galera da gringa comentando, eu já vi comentários do Duolingo lá de fora, em vídeo do TikTok e tal, bem sacana, assim, bem safadinho. Que engraçado, né? É uma arara, que eles um viraram. Papagaio. Acho que é um papagaio, né? Porque papagaio tem essa vibe meio, né, Sacana. desaforada. É o louro José Poliglota. E eu acho que meio que isso começou porque meio que virou um meme, uma época, logo depois que ele se popularizou, da galera odiar o papagaio do Duolingo, porque ficava enchendo o saco lá. Coruja, tá certo. Então coruja não, então coruja da galera sabe. odiar o bichinho do Duolingo porque ficava lá cutucando, já fez a lição hoje, faz a lição, né? Ou você errou, né? Então a galera meio que pegou ranço do personagem e eles adotaram o personagem. E tem personagenzinhos também durante as lições, né? A Lari tá com um streak grande já, de francês. Eu acho engraçado que tem uma personagenzinha que fala as coisas que tem uma voz bem de saco cheio, assim. Ela fala ainda francês, tem aquela atitude já que também é meio nariz empinado, né? O idioma tem essa atitude, assim. Então é engraçado quando tá fazendo assim. Sempre que a fulaninha fala, eu dou risada. E o desenho dela, ela, sabe, um olho só entreaberto, assim, uma cara de saco cheio, um cabelo roxo, eu acho, com uma franjinha, assim, bem adolescente revoltada, usa preto, eu acho. Então é engraçado. É tipo, então, a personagem tédio do Divertidamente 2. Ah, boa. A gente viu Divertidamente 1. Eu tinha visto quando saiu, lembrava que era bonito. Não lembrava que era tão bonito nesse fim de semana, foi tenso. Mas, putz, eu gosto de ver filme no idioma original, né? E as seleções de cinema aqui em São José dos Campos não são exatamente tão vastas quanto... Nossa, sério? Só tem aqui dublado e...
Ou, não, em São Paulo mesmo eu achei um legendado, só que 3D. Eu sei que tem que escolher minhas batalhas, né? Então eu vou esperar a hora que sair no Disney Plus, eu assisto, mas... Tava empolgado pra ver, foi fom. Você já assistiu Turma da Mônica? Se você conhece Turma da Mônica, não precisa ver Divertidamente. Cara, a gente aqui tem sorte, eu acho. Tem o Cine System aqui perto, ele tem bastante oferta de sessão legendada 2D, até desses filmes mais animação, assim. Agora a gente tava vendo ingresso pro o filme novo lá dos Minions, e aí não tinha nenhuma sessão legendada. Aí o Rafa foi olhar hoje e apareceu uma lá. De noite, tarde, assim, mas tem. Aqui as edições tem Cinemark, tem aquela Cinépolis, que eu acho muito engraçado até hoje, não consigo levar a sério. Tudo sobre a marca não dá aquela, né? Mas também só dublado. Cara, eu gosto... Se eu pudesse ver as duas versões, eu veria. Pudesse no sentido de tempo, né? Porque, pô, é muito tempo, né? Porque eu gosto de... A dublagem brasileira é muito boa, né? É verdade. Sim, sem dúvida. Sou obrigado a falar nada aqui, contra, né? Até tenho amigos que são, né? Literalmente. Porque, assim, o Bruno ainda é nosso amigo, tá? Não brigamos. Exato. Abraço pro Bruno, inclusive. Mas eu gostaria de ter tempo de ver sempre as duas versões, porque as duas versões são boas. Principalmente a animação, a galera geralmente adapta muito bem, assim, as piadas e tal. Mas sim, eu gosto também de ver o original justamente pra pegar as sacadas ali, né? Eu sei que, por exemplo... Não vou falar, deixa quieto. Eu ia falar do Divertidamente 2, você não viu ainda. Tem muita gente que não viu ainda, deixa quieto. Zero spoiler. Não sei nem se tem os mesmos sentimentos, são novos. Não fala nada, eu quero chegar lá cego. Mas, putz, eu não vou acabar não vendo no cinema. Vou acabar. Você já viu, pelo menos, algum screenshot, algum meme? Zero. Nada? Meu Deus. Invicto até agora. Boa sorte. O máximo que eu cheguei perto, acho que foi o Jason Baroni que postou no Threads. Acabei de assistir, chorei várias vezes, filme bonito e tal, mas só, por enquanto eu tô invicto. Sim. Eu, não falando do 2, falando Divertidamente como um todo, eu não tenho essa conexão emocional que a maioria das pessoas tem. Eu acho legal, eu entendo a mensagem que tá sendo passada, me identifico com algumas coisas, mas não me emociona, assim. Eu emocionei lá no primeiro a cena do amigo dela lá e tal, cara. É triste, né, aquela cena, mas não fiquei assim, sei lá. Acho que a animação não consegue me pegar desse jeito, assim. É engraçado. Eu assim, com livro, eu nunca me emocionei. Acho que eu já falei isso, né? Com livro, nunca me emocionei. Com música, é raríssimo pegar assim, mas, cara, com filme, com série, me demole facinho. Engraçado. Eu é coisa com cachorro. Filme de cachorro, nossa, não dá. A Lari, ela se emociona com coisas da vida real, né? Mesmo com o trabalho dela, ela vê situações que são muito, muito extremas, né? Então, assim, às vezes ela fala de um paciente, uma coisa assim, e você vê que a voz daquela embargada, ela fica emocionada, né? Mas filme e série, então a gente tá vendo alguma coisa assim, e eu começo a ela falar, mas já? Ela tem emoção suficiente na vida real, não precisa. Exato. Exatamente. Eu vi um cinema dos Estados Unidos que tava distribuindo lencinho na entrada pro pessoal. Bom. O Divertidamente, ele acho que foi o filme que a Pixar mais investiu em tentar regionalizar, porque tem o lance dos vegetais, que eu sei que é diferente em cada país. Acho que no Japão são ervilhas e nos Estados Unidos é brócoli. Aqui também é brócoli, aqui também, né? O que a gente viu, pelo menos no Disney Plus... Sim, os jornais, tudo que era letreiro traduzido, né? Então, jornal, lendo manchete, coisa assim, placa. Mas eu não me lembro de ser assim nos filmes mais recentes. Acho que eles investiram nisso naquela época. Os da Pixar, a maioria, eles têm feito isso. Não, esse lance do brócolis acho que foi bem único, mas também foi uma parada meio específica, né? Porque, vou botar um negócio que as crianças têm nojinho, mas no Japão as crianças não têm nojinho de brócolis, então não faz sentido, né? Então vamos mudar. Mas eu acho que o que permitiu isso é que agora você renderiza a parada mais rápido, né? Tipo, não é que nem antigamente levava 10 dias pra renderizar um frame do negócio, então eles já têm lá a equipe de localização, é que nem localizar um jogo, um app, né? Né? Ou tinha o jeito porco, né? Que fazia o negócio sem o escrito e você rotoscopava por cima e sempre ficava, tipo desse Scooby-Doo velho, assim, que a cena dá vai pra esquerda, assim, aí tem uma pedra mais clarinha e você fala, é óbvio que aquela pedra vai deslizar, né? Com texto era pior ainda.